comendo demais, roendo unhas, tendo ataques de asma, de alergias, pressão alta, gastando o que não tem. Se você tem esses e outros sintomas de ansiedade, fica comigo para se acalmar ao menos um pouquinho, porque eu vou te mostrar como o silêncio pode fazer tudo isso sumir e propiciar uma grande virada na sua vida. Se você ainda não me conhece, sou psicóloga e numeróloga e apaixonada pelo autocuidado e pela minha missão de facilitar a vida de quem deseja vencer a ansiedade e seus graves efeitos, construindo uma mente milagrosa. Eu faço isso por meio de autoconhecimento e de práticas simples. Você não sabe, mas no passado, quando a minha ansiedade e seus sintomas eram gigantes, teve um dia em que eu desejei tanto ser dona de mim mesma e da minha vida que algo começou a acontecer. Eu comecei a sentir de uma maneira bem clara que eu precisava amadurecer, que eu precisava aprender a reagir melhor diante dos desafios, de ter mais firmeza, melhor posicionamento. Então, eu ainda não tinha me dado conta que a minha necessidade era de exercer um comando melhor sobre o meu estado mental, administrar melhor as minhas emoções, sabe, separar coisas, corrigir maneiras de ver a vida, colocar um freio em determinadas formas de ser, de agir, melhorar a comunicação. Enfim, na verdade, o que eu precisava era de usar reflexão, análise e senso crítico a respeito das circunstâncias que eu vivia. Traduzindo, eu me peguei desejando ter mais maturidade emocional, mais segurança de mim mesma. Aí eu passei por um longo processo de amadurecimento, que é o que configura a formação do adulto consciente, né? Que a gente pensa que é, mas que não é. Simples assim. E hoje é uma alegria para mim quando eu ouço essas mesmas palavras de pessoas que eu atendo e acompanho. Quero amadurecer emocionalmente. Nossa, é muito gratificante ver o progresso dessas pessoas. Quem sabe você também está passando por crise de ansiedade e está desejando ter mais maturidade emocional, está desejando se acalmar, encontrar respostas e caminhos. Esse é um momento esperançador, muito especial. Ele chega bem forte quando a gente já deu tudo, já se deu demais, gastou os tubos e de volta nada veio, além da recorrência de sintomas e desilusões. Muito triste essa situação, né? Eu cansei de passar por isso. Agora, olha que interessante. Todo mundo encontra esse momento para valer mesmo algum dia após os 33 anos. Curiosamente, essa é a idade da paixão de Cristo, que encena o autossacrifício e a ressurreição. Fiz exatamente essa analogia ali pelos 35 anos. Sabe quando uma história ou um mito abre a sua cabeça? Para mim, morrer numa cruz significa encontrar a resposta para o eterno dilema entre a mente concreta, que é o nosso ego, e a mente abstrata, que é o nosso lado espiritual. Mas nesse caso, alguém deve morrer. Mas quem? A lição é: sacrifique o seu ego e acabe com a sua arrogância e o coloque no seu devido lugar, que é o de servidor. Que é isso, para isso que o ego serve, nada mais. É isso que a gente é, alguém que serve a um plano maior, ao bem. Assim, cada um de nós veio para servir, se valendo de uma mente concreta, para administrar o que nós vamos fazer no planeta, que é colocar ordem na bagunça que virou isso aqui. E isso depende de cada um. E isso é possível somente quando nós adquirimos a maturidade emocional e passamos a fazer o que precisamos e não o que queremos. A partir de então, nosso crescimento dispara e tudo à nossa volta também começa a desabrochar, porque aí cada coisa começa a ir para o seu devido lugar. Você nota a diferença entre essas duas atitudes? De fazer o que precisamos e não de fazer o que queremos.
Esse desabrochar é o significado da palavra ressurreição, que é passar da morte para a vida. Como nós passamos da morte para a vida? Nós conseguimos isso passando a viver sob o comando da intuição, da inspiração, que vem da nossa contraparte espiritual. Essa contraparte espiritual é chamada de Espírito Santo em linguagem religiosa. Seguir a intuição, que não falha nunca, corresponde a fazer a vontade de Deus. Mas quando o servidor quer ser o comandante, acabamos errando e feio, porque o ego não tem a sabedoria necessária para fazer isso. É assim que o mal se instala em nossa vida. Dá para entender o descompasso, a ansiedade, o adoecimento, o empobrecimento? De onde vem? O ego é apenas um programa, um repetidor do passado, não tem raciocínio, não tem clareza, é unilateral, é viciado, fanático. O ego precisa de uma condução inteligente. Eu espero que você tenha compreendido que é preciso eliminar hábitos ruins, criando outros mais elevados, melhores. Assim criamos um novo ego verdadeiramente útil. Assim ele será um excelente aliado e maravilhoso servidor. Para você entender melhor esse processo, voltemos à minha história. Justamente por volta dos 33 anos, comecei a ter sinais físicos do processo de ansiedade. Como não tinha resultados médicos duradouros, ali pelos 35, assim, eu comecei a correr atrás dos milagres de Deus, retomando as minhas práticas religiosas. Ao longo do tempo, eu passei por 4 religiões, aprendi muito, melhorei bastante, mas eu não alcançava a graça. Curioso, né? Então, a alma gritava tanto que eu precisei de parar para ouvir o que ela tinha a me dizer. Foi no silêncio que eu compreendi que a solução estava unicamente em mim e não em um Deus morto na cruz, pregado numa cruz, ou em rituais e dízimos religiosos, ou em tratamentos médicos. Eu não tinha ideia, mas naquele momento eu estava ressuscitando e encontrando o meu eu interno, o Deus vivo dentro de mim, como dizem os religiosos. Hoje eu vejo que ali naquele momento eu estava começando a fazer a tal passagem da morte para a vida, porque estava claramente tomando consciência de meus processos internos. Sabia que toda transformação acontece no palco da consciência? Pois é. Então, tem um ensinamento cristão que diz assim: vinde a mim vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse ensinamento me acalmava incrivelmente, inclusive perdi a conta do número de vezes que o repetia para mim mesma em voz alta para que eu pudesse ficar ouvindo. Mas no começo eu não entendia o verdadeiro significado que ele tem. Até que um dia eu passei a enxergar de fato o pesado ego que eu carregava, a enorme arrogância de atribuir aos outros e ao mundo feio que eu via as causas dos meus sofrimentos. Eu não enxergava a criança ferida e o vitimismo, mas eu só comecei a enxergar quando o silêncio passou a ser o meu melhor companheiro. É quando a gente se cansa de espernear, né, como a gente fala. É que o silêncio, ele fala mais do que 1000 palavras, mas não é qualquer silêncio, não é aquele silêncio forçado ao qual eu estava acostumada. Aquele silêncio que sufoca uma raiva, uma vergonha, uma lágrima. Não é aquele silêncio que faz comer demais, roer unhas, que faz ataque de asma, de alergias, de pressão alta, ou nos gastar o que não temos. Não é aquele silêncio que adoece e até mata, seja a si mesmo por implosão ou a alguém por disparar pensamentos que são verdadeiras flechas venenosas. Não.
Aqui a gente está falando daquele silêncio que vai além da consciência, aquele vazio que acalma, que nutre, que empodera. Aqui a gente está falando daquele silêncio que acolhe, que entende, que conforta, que esclarece, que instrui, que redireciona uma alma aflita, que fala ao coração suavemente, sem julgar, sem condenar, que abre espaço para o nosso verdadeiro eu se manifestar. É aquele silêncio que nos deixa sentindo grandes por dentro, inteiros, enormes, íntegros, plenos, completamente relaxados e que nos deixa nos sentindo em casa, muita vontade. Já teve essa experiência? A gente está falando daquele silêncio cheio de descobertas, onde a gente se encontra realmente e onde a gente se funde com algo tão grande que é impossível descrever. E aí você se rende, e você agradece, e você quer ficar. Ah, que bênção! É isso. O que eu quis transmitir para você hoje foi que em algum momento uma grande virada vai acontecer na sua vida, querendo você ou não. Porque nossos enganos mentais nos levam diretamente a uma cruz, que é a luta contra o mal dentro de cada um, pela posse do seu coração, e alguém vai sair vitorioso dela. Nós estamos nessa fase agora, enquanto indivíduos e enquanto humanidade, uma fase que está prestes a terminar. Por isso, o convite. Vamos sacrificar logo esse ego arrogante e infeliz? Mas com inteligência, com método, para não perder energia. Você não está sozinho, perdido no mundo. Chegou até aqui, acabou de encontrar um caminho, o do silêncio. Mas se você sente que ainda não consegue fazer silêncio, não consegue matar o seu ego por si mesmo, se ainda não tem um método ou precisa de um empurrãozinho, veja algumas dicas que eu estou deixando na descrição. Sabia que quem não se instrui não se cura? Então, precisamos das informações certas, conhecer os segredos que estão disponíveis e aplicá-los em nossa vida. Como a gente diz, estamos juntos. Não se abandone nessa hora tão importante. Vem com a gente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente abaixo o que você achou e me ajude a ajudar. Te vejo no próximo vídeo.